Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou o Ademir Martins e esse vídeo é a segunda parte, ou seja, é a continuação e conclusão do projeto de como abrir todas as planilhas, todos os arquivos de uma pasta. No vídeo anterior nós criamos o código, o programa que faz abrir todos os arquivos de uma pasta, porém nós não fizemos nada com o conteúdo de cada arquivo. Ou seja, nós só abrimos e fechamos cada um dos arquivos. Portanto, agora nós vamos escrever as partes do código que enviam os dados desses arquivos que estão sendo abertos lá para a nossa planilha base. Então, se estamos falando de enviar e receber, nós estamos falando de endereçamento, certo? Então, reforçando um pouco o que a gente viu sobre endereçamento, toda vez que nós formos trabalhar com arquivos diferentes no Excel, através do VBA, a primeira coisa que a gente tem que colocar no endereçamento são os workbooks, ou seja, o nome dos arquivos. Depois disso, a gente usa os sheets, que são os nomes das planilhas, e depois, por fim, a gente usa o range, ou cells, que é o endereçamento da célula ou das células que nós vamos trabalhar, ok? Então, o nosso exemplo fica assim, workbooks, o nome do arquivo com a sua extensão, o sheets, que é o nome da planilha que a gente vai trabalhar, e o range, que nesse caso aqui eu usei A1.value, se for receber o valor. Então, o esquema do endereçamento é esse que a gente viu nos vídeos anteriores, ok? Então, a estrutura de endereçamento que a gente vai escrever agora, lá no VBA, é essa. Quem está à esquerda, o endereçamento que está à esquerda vai receber e o endereçamento que está à direita vai enviar. Como exemplo, a gente pode colocar aqui o workbooks, que é o nome do arquivo, arquivo.xlsx.sheets, que é a planilha, nesse caso é plan, e o endereçamento de envio, que é o linha e coluna.value. Então, esse seria o endereçamento de quem vai receber. E quem vai enviar é o range A1.value. Aí a gente pode se perguntar, bom, por que eu não coloquei então todo o endereço, o endereço completo no endereço de quem vai enviar? Por uma simples razão. Quando a gente está abrindo cada um dos arquivos, esses arquivos estão recebendo o foco da programação. Ou seja, eu abri um arquivo, o foco está nele. Então, por esse motivo, eu não preciso colocar o endereço completo, porque eu já sei, a programação já sabe de qual arquivo eu estou falando. O foco está nele, então eu não preciso colocar o endereço completo, ok? Então, assim ficou o nosso código no vídeo anterior. Então, a única coisa que a gente fez foi abrir todos os arquivos e fechá-los, Então, a gente não fez ação nenhuma para enviar ou receber os dados. Então agora nós já podemos escrever essa parte que a gente vai enviar os dados para a base, ok? E como o nosso projeto está todo comentado, a gente viu como a gente faz para inserir comentários no código. São esses aqui que estão em verde, Então a gente pode ver que aqui é o comando, ou seja, é a linha de programação que faz abrir os arquivos. Então, eu só vou enviar os dados para a planilha base depois que eu abrir os arquivos. Então, ou seja, depois dessa linha aqui. Então, eu começo escrevendo o meu endereçamento depois de abrir o arquivo. Então, eu começo pelo workbooks. Como a gente viu, estamos trabalhando com arquivos diferentes. Então, a gente deve começar pelo nome do arquivo, que nesse caso chama projeto abrir planilhas automaticamente, .xlsm, esse é o nome do arquivo, e depois a gente pode colocar o nome da planilha. A nossa planilha, como a gente sabe, vai chamar base, que é esta aqui, então nós já podemos escrever aqui o nome da planilha base. Ponto, nós vamos usar os cells, o endereçamento cells para poder enviar os arquivos para lá. Então a gente sabe que o nosso cells vai ter como linha última linha, a gente vai ver daqui a pouco, última linha, e como coluna a coluna correspondente, que no caso, se a gente vai começar por pedido, vai ser a coluna 1. Ponto value. Então, ou seja,
esse endereçamento aqui é quem vai receber as informações, ok? E agora a gente já pode colocar quem vai enviar. Então, quem recebe à esquerda é igual agora quem envia. Se a gente for lá em um dos arquivos que a gente vai enviar os dados, né, de onde a gente vai tirar os dados, na verdade, nós podemos ver que as células que a gente vai enviar são essas aqui que estão em cinza, nesse caso aqui a F4, nesse caso a C5 e a última aqui a G40, certo? Então, como a gente viu lá na explicação anterior, nós não precisamos colocar o endereçamento completo, então aqui eu vou colocar F4, range F4, né, ponto value. Ou seja, esse aqui é o endereçamento completo para a gente enviar da esquerda F4, da direita F4 para a esquerda com o projeto abrir planilhas automaticamente, ok? Então, agora que a gente já tem o nosso endereçamento, ou seja, a gente já colocou o endereçamento de quem vai receber e quem vai enviar, nós já podemos falar sobre a última linha da planilha base, ou seja, a planilha que vai estar recebendo as informações da planilha que a gente vai abrir. Então, a gente sabe que, por dedução pura e simples lógica, que nós vamos ter que sempre colocar, alimentar sempre numa linha a partir da última. Então, a gente precisa saber qual é a última linha. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra maneira da gente fazer isso, né? No vídeo anterior, a gente usou a fórmula count A, que é a conte valores, e agora eu vou mostrar uma maneira mais segura de se fazer essa checagem, né, de qual é a última linha. Então, só para exemplificar, quando a gente quer encontrar a última linha de uma planilha, né, a última linha de uma coluna que foi digitada, que está preenchida, é comum a gente pressionar as teclas END setinha para baixo, né? Ou seja, com isso a gente vai para a última linha. Só que tem um problema nesse caso. Se a gente fizer a mesma combinação de teclas na coluna A, END setinha para baixo, o que vai acontecer? Ele vai parar na linha 7, mas a linha 7, como a gente pode ver, não é a última linha. E ele parou aqui porque é a última preenchida da coluna A, né? A próxima já é vazia. Então, para a gente contornar esse problema, a gente pode fazer da seguinte forma. Nós vamos, então, partir a partir da última linha do Excel e, ao invés de ir para baixo, agora a gente vai para cima. Então, se eu der o pressionamento aqui de teclas END setinha para cima, eu vou, sem risco algum, para a última linha preenchida desta coluna. Então, é dessa forma que a gente vai fazer lá no VBA. A gente vai usar, então, o pressionamento de END setinha para cima a partir da última linha, ok? Então eu vou mostrar aqui na janela imediata como a gente faz para encontrar o número, né, da última linha preenchida de determinada coluna, né? A gente vai então simular o pressionamento das teclas END setinha para cima a partir da última linha. E como a gente sabe qual é a última linha do Excel, independentemente da versão, a gente pode fazer o seguinte, com esse comando aqui, ó, rows count, né? Contagem das linhas, eu tenho o número da última linha. Então, se for um outro Excel, outra versão, ele vai mostrar a última linha do Excel. Então, a gente já sabe qual é a última. E para fazer a combinação das teclas, a gente faz esse mesmo comando, né? A gente usa, nesse caso, o cells e depois o rows count, que a gente vai partir a partir da última linha do Excel. Então, rows count, a coluna que a gente vai escolher é a 1, né? Porque eu deixei uma em branco aqui, um preenchimento, uma célula em branco, exatamente por isso, que a gente vai testar. E aí, nós vamos, então, colocar coluna 1 aqui, ponto, END, que é o pressionamento aqui da tecla END, abre parênteses, o comando XLUp, ponto, row. Com isso, eu consigo o número, portanto, da última linha preenchida. Nesse caso aqui, ele apontou para a gente 28. Então, vamos ver se a última linha é a 28.
Então está aqui, a última linha preenchida é a 28. Então dessa forma aqui, a gente consegue substituir a nossa fórmula CONT-A para o endereçamento cells e fazer esse pressionamento, né, como simular esse pressionamento da última linha preenchida, ok? Então agora que a gente já tem o comando para encontrar o número da última linha, nós já podemos escrever aqui a nossa, ou seja, criar a nossa variável chamada última linha e alimentar. Essa variável vai ser do tipo integer, né? Só lembrando aqui, números inteiros. Então, essa variável última linha vai receber, né, o número da última linha mais 1, porque nós vamos trabalhar sempre com a linha seguinte. A gente vai preencher a linha seguinte. A gente descobre qual é a última e preenche a seguinte. Por isso que tem última linha mais 1 aqui, ok? Então, agora que a nossa variável já está sendo alimentada com a última linha mais 1, o único detalhe aqui que está faltando é o endereçamento completo. Porque, como eu disse, quem está recebendo o foco vão ser os arquivos, né, que a gente vai estar abrindo. Portanto, a gente não precisa colocar o endereço completo para quem tem o foco. Por outro lado, nós estamos vendo aqui qual vai ser a última linha do outro arquivo, que é o arquivo que vai estar recebendo. Portanto, nós temos que colocar também o nome do arquivo e o nome da planilha. Então, a última linha é deste arquivo, projeto abrir planilhas automaticamente, da planilha chamada base, ok? Então, neste caso, a gente precisa colocar o endereçamento completo. Então, agora que o nosso código já tem a última linha que ele vai preencher, né, nesta linha aqui de programação, nós sabemos que estão sendo enviados dados da planilha que vai enviar para a planilha que vai receber. E, portanto, vai usar a última linha mais 1. Então, depois que ele alimenta, por lógica, a gente tem que pular de linha, ou seja, pular para a próxima linha. E como a gente viu nos vídeos anteriores, para a gente fazer isso, basta digitar a última linha é igual ao conteúdo da própria variável, ou seja, da última linha, mais 1. Então, quer dizer, dessa forma, a gente pula de linha na nossa planilha. E agora, a gente já pode testar se o nosso programa, se a nossa macro já está alimentando a primeira coluna. Então, a gente só fez a programação para alimentar a primeira coluna. Então, para a gente concluir aqui o nosso projeto, antes de rodar, faltam então duas coisas que a gente vai fazer agora. A primeira delas é limpar a planilha, ou seja, apagar os dados para poder receber os novos dados, que a gente já rodou uma vez e ela já está preenchida. Então, se ela for começar, ela vai começar a partir da 8. Então, vamos limpar aqui os nossos dados que estão na planilha. Nós vamos usar um range aqui, por exemplo, da A2, né, que é o começo, até a C500, um exemplo só, ponto value vai receber vazio, conteúdo vazio, para que a gente apague os dados. E depois disso, a gente usa um outro range para colocar aonde a gente quer que comece a nossa macro, que ela comece a rodar. Isso é importante também. Bom, aí, falando de endereçamento, como a gente sabe quem vai estar com foco é o arquivo que está enviando, que a gente vai abrir, portanto, a gente tem que colocar o endereçamento todo aqui completo, para que ele saiba que nós vamos apagar a outra planilha lá do outro arquivo. Então, dessa forma aqui, a gente coloca o endereço completo, colocando o nome do arquivo e o nome da planilha. Agora a gente já pode rodar aqui. Eu vou dar um play aqui e nós vamos ver, portanto, o nosso projeto rodando. Então, rodou, como a gente pode ver aqui, preencheu corretamente. Então, isso quer dizer que o nosso código está certinho e ficou desta forma. Então, agora a gente finalizou o nosso projeto de abrir planilhas numa determinada pasta e extrair informações desses arquivos que a gente vai abrir. Então, portanto, a gente conclui o nosso projeto aqui. Lembrando que esse, como os outros projetos, ele vai estar disponível lá no site macrofaz.com.br. Então, quem quiser baixar, é só ir lá e baixar esse arquivo. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva
para ficar sabendo sobre novos projetos que a gente vai ver lá, ok? Então, obrigado por ter assistido, um grande abraço, valeu!